Graça e Paz, Aprendendo com Jesus nos Montes, parte 3. Espero que você já tenha compreendido que o motivo de estarmos falando sobre esses montes é porque na nossa caminhada cristã nós precisamos subir várias vezes a esses montes. E hoje nós estamos no terceiro monte, coincidentemente, é a semana da Páscoa. E nós vamos falar exatamente do Getsemane, ou também conhecido como Monte das Oliveiras e também Jardim das Oliveiras. A Bíblia nos relata esse episódio em Mateus capítulo 26, Marcos 14, também Lucas e João, Lucas 22 e João 18. Você, por favor, confira na sua Bíblia. E a Bíblia nos conta que depois de Jesus ter ceado com seus discípulos, ele os chamou, inclusive Judas. Nesse momento Judas já se havia apartado, porque Jesus disse para ele: o que você tiver que fazer, faça-o depressa. E Judas saiu para entregar Jesus. Jesus com os demais foi a esse jardim já tão comum para eles. Deixou os demais ali e se afastou um pouco mais com Pedro, Tiago e João. E Jesus então fala para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui e vigiem comigo. Eu queria relembrar com você em quais ocasiões Jesus pediu algo para si próprio, para os seus discípulos. Algum favor que Jesus pediu para eles. Ao contrário, Jesus estava sempre pronto para dar, oferecer, socorrer. Lembra-se de Pedro quando era tragado pelas águas? Jesus estava ali com sua mão para socorrê-lo e trazer de volta à superfície. E assim em todas as demais circunstâncias. Agora Jesus leva esses três e fala: fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. Monte das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, era um lugar que precisava de vigilância, porque uma batalha espiritual estava sendo travada ali. Era uma hora crucial e era uma hora de muita angústia para Jesus. E Jesus chama esses três, mas eles não puderam, eles falharam. E Jesus vai então, se afasta um pouquinho e ora ao Pai. E ele é cheio de angústia, porque o Monte das Oliveiras é um monte de angústia. E Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus volta e encontra os três dormindo. É interessante que Lucas relata que os três dormiram porque eles estavam tomados pela tristeza. Quando nós somos tomados pela tristeza, geralmente a gente só quer ficar no nosso cantinho escuro, abraçados pela tristeza, né? Era assim que Pedro, Tiago e João estavam. Eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram apoiar o Mestre no momento que ele mais precisava. E Jesus então pela segunda vez volta e faz a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, senão a tua vontade. Volta e os encontra dormindo de novo. E pela terceira vez Jesus volta e faz essa mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, faça-se a sua vontade. Meus queridos, o monte do Getsemane, ou Monte das Oliveiras, ou Jardim, tem algo a nos ensinar no dia de hoje. Antes de irmos especificamente para essas lições que eu quero destacar com você, eu gostaria de voltar lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. E Deus também criou um lindo e perfeito jardim aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Um lugar maravilhoso. E Adão e Eva perfeitos. Tudo começou num jardim. E a morte entrou no mundo por um jardim. Foi no jardim do Éden
que Adão e Eva se prostraram à sua vontade, à sua maneira de servir a Deus. E com isso, a desobediência entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. No jardim do Getsêmani, nós vemos Jesus Cristo, Monte das Oliveiras. Meu querido, você sabe como é feito o azeite? O azeite vem da azeitona, que a azeitona vem da oliva, né? Da oliveira. A azeitona, ela é prensada, esmagada, moída, para que saia o que hoje em dia é chamado de ouro líquido, o azeite mais puro. Jesus foi esmagado por nossos pecados. Mas isso não ocorreu só lá no momento da cruz. Não ocorreu só no escárnio diante dos hipócritas Anás e Caifás. Não ocorreu só diante de Pilatos lavando suas mãos, ou de Herodes, ou da humilhação e açoites cruéis dos soldados romanos. O esmagamento de Jesus começou ali, no Monte das Oliveiras. Ali onde a azeitona era moída até sair o óleo, o azeite puro. Ali a alma de Jesus começou a ser esmagada. E por isso ele clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porque Jesus sabia o que lhe esperava. As trevas tomavam conta. Mas em todos os momentos ele fala que não seja feita a minha, senão a sua vontade. Os discípulos não puderam fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Eles foram acometidos pela tristeza, eles foram acometidos pelo sono. Eu já disse que nós vamos trazer uma palavra aqui a respeito do sono. Eles não puderam estar em pé, vigilante, orando. Num dos momentos que Jesus volta e fala para eles, vocês não puderam vigiar um só instante. Numa das versões da Bíblia fala o seguinte: vigiem, para que vocês não sejam tentados. Querer vencer a tentação é uma coisa, mas vencê-la é outra. É fácil querer vencer a tentação, mas o difícil é conseguir. Vigiem e orem, mas eles não puderam. Meus queridos, no Éden, Adão se prostrou à sua vontade, ao seu desejo, à sua maneira de achar que ele podia estar ali de boa com Deus, fazendo o que ele quisesse e comendo daquele fruto proibido. No Getsêmani, Jesus se prostra à vontade do Pai e fala: Pai, que não seja feita a minha, senão a sua vontade. Getsêmani é lugar de subirmos e depositarmos a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade condiz com a vontade de Deus. No Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, é o lugar onde nossa vontade, nosso desejo, nosso querer é esmagado. É esmagado. E deve ser deixado para que a gente tome então a vontade do Pai, por mais dura que ela pareça ser. Depois do terceiro dia, algo novo acontece. Algo novo acontece. Jesus ali começou a sofrer amargamente. Lucas fala que Jesus suava e seu suor caía na terra como gotas de sangue. Tamanha era a sua angústia. Mas ele não desistiu. Ele não se prostrou à sua vontade. Qual era a vontade de Jesus? Eu te pergunto, a vontade de Jesus explícita aqui era
enfrentar aquele caminho que ele tinha pela frente. Não, ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas por obediência ao Pai e por amor a mim e a você, ele suportou ser esmagado, começando ali pelo Getsemane. Ele não se prostrou à sua vontade, mas ele se prostrou à vontade do Pai. Nós precisamos disso. Esse terceiro monte nos convida a subirmos e depositarmos nosso eu diante do Pai. A subirmos e depositarmos nossa vontade diante do Pai. A subirmos e depositarmos nossa agenda diante do Pai. Meus queridos, aqui nós aprendemos que nós não servimos a Deus da nossa maneira, do nosso jeito. O primeiro filho de Adão tentou oferecer o sacrifício a Deus à sua maneira, aquilo que ele achava que estava bom, mas que não condizia com a vontade do Pai. Você pode estar cheio de boas intenções servindo a Deus da sua maneira, mas a sua maneira pode não estar agradando a Deus. Você precisa entender e se dispor a fazer a vontade de Deus, que nem sempre condiz com a sua. Servir a Deus é da maneira de Deus. Servir a Deus é na agenda de Deus. Servir a Deus é do jeito de Deus e no plano de Deus, não do meu. Muito cuidado, meu querido e minha querida. Você que está me ouvindo e cheio de boas intenções, repito, você pensa que está servindo a Deus e fazendo o seu melhor, mas você pode estar se auto-enganando, porque servir a Deus é da maneira de Deus. E Jesus Cristo deixa isso muito claro aqui, que não seja feita a minha, senão a sua vontade. Eu te convido no dia de hoje a subir comigo esse monte do Getsemane, o Monte das Oliveiras, ou o Jardim das Oliveiras, e deixar depositada a sua vontade ali. Lembre-se, tudo começou num jardim. Foi num jardim lindo e perfeito que o primeiro Adão abriu as portas para que o pecado entrasse no mundo. Foi num jardim que o Filho de Deus se curvou à vontade do Pai, para que a vida fluísse e alcançasse a mim e a você. Getsemane é lugar de vigilância. Getsemane é lugar de batalha. O Éden foi lugar de desobediência. Getsemane é lugar de obediência. Getsemane, Jardim das Oliveiras, é lugar de deixarmos a nossa vontade, os nossos planos, a nossa agenda e o nosso jeito diante dos pés do Senhor e permitir que Ele nos leve para o último monte. Que o Senhor nos fortaleça e que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça na minha e na sua vida. Que o Senhor nos fortaleça para não dormirmos no Getsemane, mas para vigiarmos e depositarmos todo o nosso eu para que ele cresça e eu diminua. Que o Senhor nos abençoe.